Numa tarde outonal de outubro de 2013, a jovem Abigail Hernandes saiu da escola, pronta para ir para casa. Ela tinha planos, sonhos e uma vida cheia de perspectivas. Mas com o cair da noite, as sombras se alongaram e Abigail nunca chegou. As ligações de sua mãe ficaram sem resposta e a preocupação rapidamente se transformou em medo. O que começou como um dia comum se transformou no pior pesadelo de seus pais. Uma filha que, ao que parecia, havia desaparecido sem deixar rastros. As buscas por Abigail começaram, levantando mais perguntas do que respostas e deixando a comunidade em suspense, enquanto todos tentavam desvendar o misterioso enigma do que realmente aconteceu com ela naquele dia. Todo pai, tentando proteger seu filho, explica que não se deve confiar em estranhos, conversar com eles, muito menos concordar em ir a algum lugar ou entrar no carro deles. Essas conversas são tão importantes quanto explicar os motivos dessas medidas e as possíveis consequências. A história da estudante americana Abigail Hernandes tornou-se um exemplo vivo do que pode acontecer se, por um momento, baixar a guarda e confiar em alguém que parece ser amigável e disposto a ajudar. Ela esperava que o estranho bondoso apenas a levasse para casa, mas, em vez disso, acabou nas mãos de um verdadeiro monstro. Abigail Maria Hernandes, mais conhecida como Abby, nasceu em 12 de outubro de 1998 em Manchester, no estado de New Hampshire. Ela era a filha mais nova da família de Ruben e Zenia Hernandes e foi criada junto com a irmã mais velha, Sarah, com quem tinha uma relação muito próxima. A mãe de Abby trabalhava como enfermeira em um hospital local, enquanto o pai era comerciante. Na família Hernandes reinavam o calor e o bem-estar. No entanto, durante a adolescência de Abby, seus pais decidiram se divorciar. Depois disso, o pai se casou novamente e formou uma nova família, enquanto as duas filhas ficaram com a mãe. Desde pequena, Abby se mostrava uma criança ativa e comunicativa. Ela estava sempre cercada de amigos, encontrava novos interesses com facilidade e os explorava com entusiasmo. Abby se interessava por esportes, desenhava bem, praticava fotografia, lia muito e estudava línguas estrangeiras, que aprendia com facilidade. Por volta dos 12 anos, Abby entrou para um clube de turismo e começou a fazer trilhas com acampamento em barracas, além de praticar alpinismo. Ela se apaixonou pelas montanhas e aprendeu a aplicar na prática as lições de sobrevivência na natureza. E isso não é surpreendente, pois as paisagens pitorescas de New Hampshire, com suas florestas, rios e montanhas, criaram condições ideais para o turismo e aventuras, atraindo entusiastas de esportes radicais de todo o país. O verão de 2013 foi repleto de acontecimentos para Abby. Em setembro, ao voltar para a escola, ela compartilhava com entusiasmo com os amigos as lembranças das aventuras de verão, dos lugares que visitou e das novas conquistas. Naquela época, a garota de 14 anos começou um relacionamento romântico com Jimmy, um aluno de sua escola que era um ano mais velho. Zenia sabia que sua filha estava namorando um rapaz e não se opunha ao relacionamento deles. No início de outubro de 2013, quando as férias de outono e o 15º aniversário de Abby já estavam se aproximando, ela planejava com entusiasmo uma caminhada nas montanhas junto com os membros do clube de turismo do qual fazia parte. Ela ganhou botas de caminhada novas que apertavam um pouco, então decidiu amaciá-las usando-as na escola. No dia 9 de outubro, Abby foi para as aulas como de costume. Depois das aulas, ela planejava passear pelo parque e prometeu à mãe que não se atrasaria. No entanto, quando já eram 5 da tarde e a filha ainda não tinha voltado para casa, Zenia ligou para ela, mas o telefone estava desligado. A mãe começou a se preocupar, mas decidiu que talvez o telefone da filha tivesse ficado sem bateria e que ela estava apenas demorando com os amigos. Depois de algumas horas, sem receber nenhuma notícia, Zenia entrou em pânico. Ela ligou para os amigos e professores da filha para descobrir quando Abby saiu da escola e com quem ela poderia ter ido embora. Disseram-lhe que Abby saiu logo após as aulas e se despediu dos amigos no ponto onde eles pegavam o ônibus escolar, enquanto Abby decidiu ir para casa a pé. Abigail não foi à casa de amigos, nem ligou para ninguém. Nem mesmo Jimmy, com quem ela havia combinado de se encontrar, conseguiu entrar em contato com ela. Assustada, Zenia, levando consigo a filha mais velha, Sarah, foi imediatamente à delegacia e registrou o desaparecimento. Como Abby era menor de idade, as buscas começaram imediatamente.
foi constatado que o sinal do telefone dela desapareceu a cerca de 1,5 km de casa. A notícia do desaparecimento da estudante se espalhou rapidamente nas redes sociais. Foram impressos panfletos com sua foto, descrição das roupas e um número de telefone para contato caso surgissem informações. Na manhã do dia seguinte, a matéria sobre o desaparecimento foi ao ar no noticiário das 7 horas, com um apelo por ajuda. As buscas por Abby reuniram centenas de policiais, voluntários e moradores locais. Eles vasculhavam parques, terrenos baldios, corpos d'água e prédios abandonados. A polícia investigava diferentes hipóteses, procurava testemunhas e conversava com familiares e amigos da menina, mas sem sucesso. Os detetives tentavam descobrir se Abby tinha inimigos, desafetos ou, talvez, admiradores excessivamente insistentes. No entanto, aqueles que a conheciam afirmavam que ela sempre foi amigável, comunicativa e querida no grupo. Ela não tinha conflitos com outras pessoas, e nenhum dos amigos percebeu que alguém a estivesse seguindo ou tentando lhe fazer mal. O primeiro a ser interrogado pelos detetives foi Jimmy, o namorado de Abby, que imediatamente se tornou suspeito. Eles tentavam entender se havia ocorrido algum conflito ou mágoa entre eles que pudesse servir de motivo para causar algum mal. Mas Jimmy estava chocado e não entendia por que estava sendo suspeito, sinceramente surpreso com o fato de alguém poder supor que ele quisesse fazer mal à garota que amava. Jimmy tinha um álibi de ferro para o momento do desaparecimento de Abby, confirmado por sua família, professores e amigos. O dia dele estava programado minuto a minuto: aulas, treino, ensaio da banda da escola e a comemoração do aniversário do avô, que ele não deixou de comparecer. Jimmy cooperou de bom grado com a investigação, contou à polícia tudo o que sabia, mas isso não ajudou em nada a avançar no caso. A estudante parecia ter desaparecido da face da terra. Durante muito tempo, não foi encontrada nenhuma pista, nem sequer uma sugestão de qual direção seguir. Os detetives entendiam que as chances de encontrá-la viva eram praticamente nulas, mas os familiares da menina não perdiam a esperança. Cerca de 1 mês e meio após o desaparecimento de Abby, sua mãe encontrou uma carta estranha em sua caixa de correio. A autora era a filha desaparecida. Na mensagem, a menina pedia desculpas por suas ações, assegurava que estava bem, que estava saudável e em segurança. Ela escreveu que amava sua mãe e Sarah, mas não podia revelar onde estava naquele momento. No final da carta, havia uma frase enigmática e cheia de significado: os sonhos se realizam. Uma perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da carta. O texto realmente havia sido escrito pela mão de Abby e estava datado do início de novembro. Isso significava que ela, muito provavelmente, estava viva. No entanto, o local onde ela estava e a verdadeira razão do desaparecimento continuavam um mistério. Por que ela não podia contar onde estava? Talvez ela tivesse medo de algo ou de alguém? Ou será que a obrigaram a escrever aquela mensagem? Logo surgiu a hipótese de que Abby havia saído de casa por vontade própria, mas, ao ver as reportagens sobre seu desaparecimento, decidiu avisar a família de que estava viva. Uma das hipóteses era que ela havia engravidado e decidido fugir com o pai do futuro bebê, temendo a raiva e o julgamento da família. No entanto, essa teoria causou apenas indignação na família Hernandez. Sarah afirmou com convicção que se sua irmã mais nova realmente estivesse esperando um filho, ela seria a primeira a saber, pois nunca houve segredos entre elas. Além disso, o único namorado de Abby era Jimmy e, segundo ele mesmo, eles não tinham intimidade física. Ambos permaneciam inocentes. Os amigos da desaparecida também confirmaram que Abby não se relacionava com ninguém além de Jimmy e nunca mencionou ter interesse por outra pessoa. A melhor amiga Miranda insistia que Abigail não poderia estar grávida e jamais abandonaria a família, causando tanta dor à mãe e à irmã mais velha. Além disso, todos os seus documentos, economias pessoais e objetos de valor ficaram em casa. Os investigadores examinaram cuidadosamente a carta, tentando encontrar qualquer pista ou indício que pudesse indicar onde ela estava, mas nenhuma mensagem codificada ou pedido de ajuda foi encontrado ali. Mesmo assim, o caso chamou a atenção do Departamento Federal de Investigação, que o classificou como sequestro. Foi levantada a hipótese de que Abby estava sendo mantida à força e que ela escreveu a carta sob ditado, sem ter a possibilidade de indicar sua localização. E essa suposição acabou se mostrando correta. O sequestrador e sua vítima estavam a apenas algumas dezenas de quilômetros da casa dos Hernandez.
Além disso, a polícia visitou a casa do criminoso várias vezes desde o desaparecimento de Abigail, mas não encontrou nada suspeito. O próprio sequestrador sentia-se em uma situação sem saída e tentava desesperadamente decidir o que fazer com a prisioneira. Quem é Nathaniel Kibbe? Chegou a hora de falar sobre a identidade do sequestrador. Nathaniel, ou simplesmente Nate Kibbe, nasceu em 15 de julho de 1980, na mesma cidade que Abby. Há pouca informação sobre sua família, mas, segundo alguns relatos, sua mãe o criou sozinha e ele nunca conheceu o pai biológico. Durante os anos escolares, Nate era conhecido como um verdadeiro encrenqueiro e briguento. Ele estava constantemente se metendo em brigas e entrando em conflito com as pessoas ao seu redor. Ele chegou até a fazer uma lista de pessoas a quem queria machucar ou espancar. Desde a infância, ele demonstrava agressividade e crueldade, o que fazia com que seus colegas tentassem manter distância dele, enquanto os professores não conseguiam controlá-lo. Na adolescência, Kibbe chamou a atenção da polícia várias vezes por diferentes infrações. Ele era membro de uma gangue e se orgulhava disso, nutrindo uma paixão especial por armas de fogo sobre as quais entendia muito bem. O jovem tinha várias passagens por brigas que resultaram em lesões corporais graves, posse ilegal de substâncias proibidas e pequenos furtos. No entanto, ele sempre conseguia se safar apenas com sanções administrativas. Curiosidade: Nate frequentou a mesma escola que Abby, mas, considerando a diferença de idade de 18 anos, seus caminhos nunca se cruzaram, nem dentro da instituição de ensino, nem fora dela. Após terminar a escola, Nate Kibbe aparentemente resolveu tomar juízo e decidiu se afastar do crime. Ele conseguiu um emprego em uma das empresas locais, onde colegas e a chefia falavam dele, em geral de forma positiva. No entanto, após alguns anos, depois de um sério conflito com um colega e de causar problemas, Nate se demitiu, mudou-se para o subúrbio e foi morar em uma área desfavorecida, em um parque de trailers. Os vizinhos o consideravam estranho e procuravam evitar contato com esse homem explosivo e agressivo. Em 2011, quando Kibbe já tinha mais de 30 anos, ele começou a se relacionar com uma menina de 13 anos com quem de fato ele morava. Ela vinha de uma família disfuncional e fugiu de casa, passando a morar no trailer de Kibbe. Ele nem sequer escondia o relacionamento deles, apresentando a estudante como sua namorada. Surpreendentemente, esses acontecimentos passaram impunes para ele. Na primavera de 2013, Nate Kibbe tentou sequestrar uma pessoa pela primeira vez. No entanto, felizmente, seu plano fracassou. Ele atacou uma estudante de 15 anos em um ponto de ônibus próximo à escola e tentou forçá-la a entrar em seu carro. Ela resistiu desesperadamente, gritou e pediu socorro. Com o barulho, os transeuntes correram até o local e o agressor fugiu apressadamente da cena. Apesar dos depoimentos da vítima e das testemunhas, o caso foi logo encerrado e não chegou a ir a julgamento. Ninguém considerava Kibbe uma ameaça real. Agora vamos voltar ao dia do desaparecimento de Abigail, 9 de outubro de 2013. Na véspera de seu 15º aniversário, ela ganhou de presente um novo par de botas de caminhada que ficaram um pouco apertadas. Abby decidiu amaciar os sapatos usando-os para ir à escola. No final das aulas, seus pés começaram a doer muito, mas mesmo assim ela decidiu ir para casa a pé. Cada passo se tornava um sofrimento para ela e ainda faltava cerca de 1,5 km até em casa. Nesse momento, uma caminhonete velha parou ao lado dela, com Nathaniel ao volante. O homem sorridente se ofereceu para levá-la a qualquer lugar, mas Abby recusou. No entanto, o desconhecido não desistiu e continuou dirigindo devagar ao lado dela, sem deixá-la em paz. Nate percebeu que a menina estava mancando e perguntou o que havia acontecido. Abby suspirou e admitiu que os sapatos novos haviam machucado seu pé. Ao ouvir isso, Kibbe abriu a porta do passageiro e a convidou com um gesto para entrar. Ela hesitou, mas acabou concordando. Abby pensou que daquele homem simpático não poderia vir nenhum perigo e se enganou profundamente. Durante a viagem, Nate puxou conversa de maneira descontraída, tentando baixar a guarda dela, o que conseguiu fazer muito bem. Abby se sentia segura, respondia às perguntas dele e ria de suas piadas. Em determinado momento, Kibbe avisou que precisava passar em uma loja de ferragens para comprar materiais de reforma. Quando eles entraram em um estacionamento escuro, Abby ficou visivelmente nervosa.
Ela disse que faltava muito pouco para chegar em casa e que poderia ir a pé tranquilamente, mas ao perceber um olhar sinistro do motorista, a estudante decidiu tentar soltar o cinto e sair correndo do carro. Nate, prevendo sua intenção, conseguiu segurá-la pela roupa com uma mão e, com a outra, rapidamente pegou uma arma no porta-luvas. Ele apontou a arma diretamente para o rosto da jovem assustada e ameaçou matá-la caso ela tentasse resistir. Depois disso, o sequestrador amarrou as mãos e os pés dela com abraçadeiras de plástico e colocou um boné de beisebol em sua cabeça, de modo que ela não pudesse ver o caminho nem entender para onde estava sendo levada. No entanto, logo ele percebeu que Abby havia ajustado um pouco o boné para conseguir ver o que estava acontecendo. Isso o enfureceu e ele usou um taser, dando um choque elétrico em Abby, o que a fez perder a consciência. Abby acordou em um espaço apertado e abafado, sem janelas. Como se descobriu mais tarde, era um pequeno container de carga que pertencia a Nathaniel, estacionado em um parque de trailers um pouco afastado, entre densos matagais de árvores. Logo, o próprio sequestrador apareceu, segurando um rolo de fita adesiva e um capacete de moto. Ele colou a boca e os olhos dela com fita, depois colocou o capacete em sua cabeça. Certificando-se de que a vítima estava completamente imobilizada e indefesa, ele arrancou suas roupas e cometeu atos violentos. Depois disso, Nate praticamente a forçava a ter relações íntimas quase todos os dias, realizando suas fantasias mais perversas. Além da violência física, Nate também usava ativamente a pressão psicológica. Ele ameaçava fazer mal à família dela se ela ousasse tentar fugir ou pedir ajuda. Ao mesmo tempo, ele prometia que a libertaria se ela se comportasse calmamente e não lhe causasse problemas. Nos primeiros dias do cativeiro, Abby estava em estado de choque e praticamente se despedia da vida. Mas aos poucos, ela percebeu que ele não planejava matá-la, pelo menos por enquanto. Então Abby decidiu tentar estabelecer uma conexão emocional com o sequestrador para convencê-lo a libertá-la. Ela tentava convencê-lo de que não o julgava, que qualquer pessoa pode cometer um erro e que não procuraria a polícia se ele a libertasse. No entanto, Nate era uma pessoa extremamente imprevisível e qualquer pequeno detalhe podia desencadear um acesso de fúria, transformando-o em um verdadeiro monstro. Às vezes, ele demonstrava algo parecido com ternura por sua prisioneira, mas na maioria das vezes era cruel, recorrendo à violência moral e física. O container onde Nate mantinha Abigail era bem isolado acusticamente, por isso ninguém podia ouvir seus gritos. Cerca de um mês depois, o sequestrador começou a levá-la para o seu trailer, permitia que ela tomasse banho e até assistia televisão com ela. Foi justamente pelas notícias que eles souberam das buscas em grande escala pela menina desaparecida. Foi então que Kibbe teve a ideia de obrigá-la a escrever uma carta para a mãe, para convencer a família de que ela estava bem e fazer com que a operação de busca fosse encerrada. Abigail escreveu várias cartas sob o ditado de Kibbe, tentando cada vez deixar uma pista sobre sua localização. Mas o homem percebeu essas tentativas e a puniu cruelmente. No final das contas, ela escreveu a carta exatamente como ele exigiu, para não sofrer ainda mais violência. Cerca de 6 meses depois, Nathaniel passou a confiar tanto em Abby que permitiu que ela o ajudasse a fabricar dinheiro falso. Às vezes, ele permitia que ela passasse a noite no trailer e até mesmo a encarregava de preparar a comida. Apesar dessa confiança, ele continuava sendo cruel, submetendo-a à violência e forçando-a à intimidade. Ele a obrigava a chamá-lo de mestre e nunca revelou seu verdadeiro nome. Aos poucos, Abigail conseguiu estabelecer com ele algum tipo de entendimento. E um dia, Nate até concordou em trazer livros e revistas. Em uma das páginas, a garota viu o nome Nathaniel Kibbe, mas não tinha certeza se era realmente o nome dele e decidiu arriscar. Em um dos dias, ela se dirigiu a ele, chamando-o pelo nome, esperando para ver qual seria sua reação. Para sua surpresa, ele apenas revirou os olhos, suspirou e calmamente perguntou como ela soube o nome dele. Abby respondeu honestamente que o viu em um livro. O homem apenas sorriu de canto, sem dizer nada. Como Abigail passava a maior parte do tempo em um container à prova de som, ela não tinha como ouvir o que acontecia do lado de fora e não sabia que, certa vez, policiais passaram a poucos metros dela, tendo ido até lá por um motivo completamente diferente. O fato é que Nate, ao violar a lei mais uma vez, decidiu cooperar com a investigação e confessou a posse ilegal de armas. Foram até ele com um mandado de busca, revistaram o trailer, mas não se aproximaram do container. Ninguém sequer pensou em olhar lá dentro.
Graças à sua cooperação com a polícia, Kibbe saiu apenas com uma multa e a apreensão das armas. Parecia inacreditável, mas depois de todas as suas maldades, ele nunca chegou a ser levado a julgamento. Dava a impressão de que a sorte sempre estava ao seu lado, e ele próprio, ao que parece, passou a acreditar em sua impunidade. Ele não planejava libertar Abby, mas talvez ela tivesse começado a cansá-lo. Em julho de 2014, Nathaniel conheceu em um dos bares uma mulher chamada Lorraine. Após uma breve conversa, ele a convidou para seu trailer, onde tiveram um momento íntimo. No dia seguinte, Lorraine, reclamando da falta de dinheiro e das dificuldades para pagar o aluguel, recebeu dele 2 notas de $50. No entanto, logo ela descobriu que o dinheiro era falso e, furiosa, ligou para Kibbe, informando que contou à polícia de onde vieram as notas e que ele deveria esperar uma visita das autoridades. Essa ligação se tornou um ponto de virada no destino de Abigail. No dia 20 de julho, o sequestrador inesperadamente devolveu todos os pertences dela, amarrou suas mãos, a colocou no banco dianteiro do passageiro de seu carro e colocou um boné de beisebol em seu rosto. Abby não entendia o que estava acontecendo e temia que estivesse sendo levada para ser morta, mas Nate parou em uma estrada de terra, desamarrou-a e disse: "Vá embora e nem pense em procurar a polícia." Depois disso, ele entrou no carro e foi embora rapidamente. Abigail não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Ela simplesmente caminhou ao longo da estrada até ver uma placa e perceber que faltava muito pouco para chegar em casa. A garota percorreu essa distância em algumas horas, olhando constantemente para trás, com medo de que o sequestrador voltasse. Mas ele não estava à vista. A família Hernandez tinha uma câmera de vigilância na porta de casa, que registrou o momento em que Abby entrou. Ela ouviu sua mãe falando ao telefone e a chamou em voz alta. A mulher, atônita, deixou cair o celular e correu até a porta. Mãe e filha se abraçaram, chorando por muito tempo, sem acreditar que aquele pesadelo finalmente havia acabado e que estavam juntas novamente. Abigail percebeu como sua mãe havia mudado. Ela havia envelhecido muito e estava abatida nesses meses. Zênia começou a perguntar à filha onde ela esteve todo esse tempo e o que havia acontecido com ela, sugerindo que fossem imediatamente à polícia. No entanto, Abigail, lembrando-se das ameaças do sequestrador, decidiu não entregá-lo e disse que não sabia quem a havia sequestrado nem onde a mantiveram. Na delegacia, ela também não revelou o nome dele, temendo que Nate pudesse vir atrás dela ou de seus entes queridos. Na semana seguinte, a garota passou por dúvidas, sem saber o que fazer. No final das contas, ela decidiu contar a verdade para sua mãe. Zênia a convenceu a ir novamente à polícia, explicando que o criminoso precisava ser punido por suas ações. Além disso, nem Abigail, nem sua família poderiam se sentir seguras enquanto Kibbe estivesse solto. No dia 27 de julho de 2014, Abigail revelou o nome do sequestrador, bem como a marca e a placa do carro dele. O homem foi preso já no dia seguinte e, para surpresa de todos, não resistiu, embora negasse completamente sua culpa. No entanto, em seu trailer, assim como no container que finalmente foi inspecionado, encontraram inúmeras evidências de que foi ali que Abby foi mantida por muito tempo, sendo submetida a abusos e cruéis maus-tratos. Foram encontrados cabelos, vestígios de sangue, marcas de gordura fotográfica, além de unhas quebradas da vítima. Apesar de a culpa de Kibbe parecer óbvia, seu advogado já em agosto entrou com um recurso solicitando a liberdade sob fiança. O juiz aceitou esse recurso, causando indignação em massa e choque na sociedade. No entanto, no mesmo dia foi emitida uma ordem proibindo Kibbe de se aproximar da família Hernandez ou tentar entrar em contato com eles de qualquer forma. O julgamento de Nathaniel Kibbe começou em dezembro de 2014 e continuou até maio de 2016. O réu, tentando obter uma sentença mais branda, aceitou um acordo e se declarou culpado. Por seus crimes, ele foi condenado a 90 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional não antes de 45 anos. Abigail fez um discurso no tribunal, no qual disse que perdoa seu sequestrador e que, graças a essa experiência terrível, aprendeu a valorizar mais a vida e cada minuto passado com as pessoas queridas. A mãe dela também tomou a palavra, dizendo que odeia Kibbe com toda a sua alma, mas ao mesmo tempo é grata a ele por ter poupado a vida de sua filha e permitido que ela voltasse para casa.
Essa história mostra como a incrível coragem de Abigail e o apoio de sua mãe ajudaram a alcançar a justiça e punir o sequestrador, apesar do horror vivido. Abby conseguiu perdoar seu algoz e encontrar um novo entendimento sobre o valor da vida. O complicado processo judicial terminou com uma sentença merecida, o que permitiu à família Hernandez finalmente sentir-se segura.